E aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. E hoje nós iremos falar de um assunto muito importante. Durante as aulas de História do Brasil falamos sobre a vinda da família real e como era o Rio de Janeiro no século XIX. E hoje, nesse vídeo, iremos começar a falar sobre os fatores que levaram à proclamação da independência do Brasil. Iremos dividir esse momento em várias partes. Hoje vai ser a chamada parte 1, beleza? Mas antes de começar o seu vídeo, dá aí o seu like, compartilha, inscreva-se no canal, beleza? Ó galera, quando falamos dos fatores que levaram à proclamação da independência do Brasil, temos que lembrar que todo esse acontecimento está vinculado a um contexto da vinda da família real, à formação do processo de abertura dos portos, ao desenvolvimento e criação de um grupo de classes no Brasil. E diante disso, temos que começar a perceber que tudo inicia-se com a onda liberal, a chamada Revolução Liberal do Porto, que ocorre lá em Portugal. Mas professor, por que a Revolução Liberal do Porto é de importância para entender o processo de independência? Primeiramente, é uma revolução liberal que vai exigir algumas coisas da família real que habita aqui ao Brasil. Essa foi uma revolução de caráter liberal que se iniciou em Portugal poucos anos depois da derrota de Napoleão Bonaparte. Então não esqueça, é uma revolução liberal. A burguesia portuguesa exigia, então, reformas que colocassem fim à crise econômica e política que o país enfrentava, e assim desejava o fim do absolutismo. E como desejava o fim do absolutismo, essas cortes portuguesas tinham vários interesses. Contudo, havia também uma grande insatisfação por parte dessa classe pela liberdade econômica conquistada pelo Brasil durante o período joanino. O que é interessante observar que a Revolução Liberal do Porto é liberal no ponto e conservador em outro. Ou seja, conservador no momento que não permite a autonomia da colônia Brasil. Então, em meados, podemos dizer o quê? Que a Revolução do Porto, liderada pelas cortes portuguesas, desejavam que o Brasil voltasse à situação de colônia. Com isso, podemos falar então que com o deflagrar dessa revolução foram as formadas chamadas Cortes Portuguesas, instituição convocada para elaborar uma nova Constituição para o país, para liberar as chamadas reformas necessárias. Contudo, as Cortes passaram a exigir de imediato que o rei de Portugal, Dom João VI, retornasse então a Lisboa, que o monopólio comercial fosse novamente instaurado no Brasil, e o Brasil deixasse de ter todas aquelas liberdades, autonomias que tinha conseguido. Com a Revolução do Porto, deu início ao processo de independência do Brasil, uma vez que demonstrou que os interesses existentes entre a metrópole e a colônia eram inconciliáveis, ou seja, não havia como o Brasil, que já está ocorrendo o seu processo de desenvolvimento, já desenvolvendo uma classe social, uma burguesia aqui, grupos políticos, né? O Brasil voltar ao que era antes, fechar, por exemplo, os portos, era basicamente impossível. As duas exigências das cortes portuguesas, logicamente, repercutiram no Brasil, e com isso, grande parte dessa repercussão foi o quê? Negativa. A pressão sobre Dom João VI para o seu retorno foi muito grande, e a opinião no Brasil sobre isso dividia-se. Podemos dizer que sobre a segunda exigência, restauração do monopólio comercial de Portugal sobre a colônia Brasil, a opinião em geral foi extremamente negativa, pois demonstrou a intenção das cortes de fazer então o processo de recolonização do Brasil. Então o primeiro fator que leva à independência do Brasil é a Revolução Liberal do Porto. Fica aí. Por quê? Porque tinha o interesse de recolonizar o Brasil. De que maneira? Restabelecendo o monopólio comercial, fechando os portos e exigindo a volta de Dom João VI. Mas acabou por aí? Não acabou. Na próxima aula, vamos entender qual foi a atitude de Dom João VI, então, e qual foi, então, a atitude existente de Dom Pedro, junto com os grupos políticos formados aqui no Brasil. Mas esse é o assunto da nossa próxima aula. Fui!